E os homens de Israel haviam jurado em Mispá, dizendo: nenhum de nós dará sua filha aos de Benjamim por mulher. E veio o povo à casa de Deus, e estiveram ali até a tarde diante de Deus, e levantando sua voz fizeram grande pranto, e disseram: ó Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que falte hoje de Israel uma tribo? E ao dia seguinte o povo se levantou de manhã, e edificaram ali altar, e ofereceram holocaustos e pacíficos. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à reunião próximo do Senhor? Porque se havia feito grande juramento contra o que não subisse ao Senhor em Mispá, dizendo: sofrerá morte. E os filhos de Israel se arrependeram por causa de Benjamim seu irmão, e disseram: uma tribo é hoje cortada de Israel. Que faremos enquanto há mulheres para os que restaram? Nós juramos pelo Senhor que não lhes temos de dar nossas filhas por mulheres. E disseram: há alguém das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor em Mispá? E acharam que ninguém de Jabes de Gileade havia vindo ao acampamento à reunião, porque o povo foi contado, e não havia ali homem dos moradores de Jabes de Gileade. Então a congregação enviou ali 12.000 homens dos mais valentes, e mandaram-lhes, dizendo: ide ponde a espada aos moradores de Jabes de Gileade, e às mulheres e meninos. Mas fareis desta maneira: matareis a todo homem e a toda mulher que tiver se deitado com homem. E acharam dos moradores de Jabes de Gileade 400 virgens que não tinham se deitado com homem, e trouxeram-nas ao acampamento em Siló, que está na terra de Canaã. Toda a congregação enviou logo a falar aos filhos de Benjamim que estavam na penha de Rimom, e chamaram-nos em paz. E voltaram então os de Benjamim, e deram-lhes por mulheres as que haviam escravo vivas das mulheres de Jabes de Gileade, mas não lhes bastaram estas. E o povo teve dor por causa de Benjamim, de que o Senhor houvesse feito brecha nas tribos de Israel. Então os anciãos da congregação disseram: que faremos acerca de mulheres para os que restaram? Porque as mulheres tinham sido exterminadas de Benjamim. E disseram: a herança dos que escaparam será o que era de Benjamim, para que não seja uma tribo extinta de Israel. Nós, porém, não lhes podemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito o que der mulher a Benjamim. Agora bem, disseram: eis que cada ano a solenidade do Senhor em Siló, que está ao norte de Betel, e ao lado oriental do caminho que sobe de Betel a Siquém, e ao sul de Lebona. E mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide, e ponde emboscadas nas vinhas, e estai atentos. E quando virdes sair as filhas de Siló a dançar em cirandas, vós saireis das vinhas, e arrebatareis cada um mulher para si das filhas de Siló, e vos ireis à terra de Benjamim. E quando vierem os pais delas ou seus irmãos a nos exigirem, nós lhes diremos: tende piedade de nós em lugar deles, pois que nós na guerra não tomamos mulheres para todos, vós não as deu a eles, para que agora sejais culpáveis. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, pois tomaram mulheres conforme seu número, tomando das que dançavam, e indo logo, voltaram-se à sua herança, e reedificaram as cidades, e habitaram nelas. Então os filhos de Israel se foram também dali, cada um à sua tribo e à sua família, saindo dali cada um à sua propriedade. Nestes dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era correto diante de seus olhos. Parabéns, você finalizou Juízes. E aconteceu nos dias que governavam os juízes, que houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá foi a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher, e 2 filhos seus. O nome daquele homem era Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos eram Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Chegaram, pois, aos campos de Moabe, e assentaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e restou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres de Moabe, o nome da uma Orfa, e o nome da outra Rute, e habitaram ali uns 10 anos. E morreram também os 2, Malom e Quilion, restando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou com suas noras, e voltou-se dos campos de Moabe, porque ouviu no campo de Moabe que o Senhor havia visitado a seu povo para dar-lhes pão. Saiu, pois, do lugar de onde havia estado, e com ela suas 2 noras, e começaram a encaminhar para voltar-se à terra de Judá. E Noemi disse às suas 2 noras: andai, voltai-vos cada uma à casa de sua mãe, o Senhor faça convosco misericórdia, como fizestes com os mortos e comigo. Dê-vos o Senhor que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. Beijou-as logo, e elas choraram a voz em grito. E disseram-lhe: certamente nós voltaremos contigo a teu povo. E Noemi respondeu: voltai-vos, filhas minhas, para que haveis de ir comigo? Tenho eu mais filhos no ventre, que possam ser vossos maridos? Voltai-vos, filhas minhas, e ide, já sou velha para me casar com um homem. E ainda que dissesse: tenho esperança, e esta noite me casasse com um homem, e ainda desse à luz filhos, teríeis vós de esperá-los até que fossem grandes? Ficaríeis vós sem se casar por causa deles? Não, filhas minhas, que maior amargura tenho eu que vós, pois a mão do Senhor saiu contra mim. Mas elas, levantando outra vez sua voz, choraram, e Orfa beijou a sua sogra, mas Rute se ficou com ela. E Noemi disse: eis que tua cunhada se voltou a seu povo e a seus deuses, volta-te atrás dela. E Rute respondeu: não me rogues que te deixe, e que me aparte de ti, porque de onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que viveres, viverei. Teu povo será meu povo, e teu Deus meu Deus. Onde tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e assim me dê, que somente a morte fará separação entre mim e ti. E vendo Noemi que estava tão decidida a ir com ela, deixou de falar-lhe. Andaram,
pois, elas duas até que chegaram a Belém. E aconteceu que entrando em Belém, toda a cidade se comoveu por razão delas, e diziam, não é esta Noemi? E ela lhes respondia, não me chameis Noemi, mas sim me chamai Mara, porque em grande amargura me pôs o Todo-Poderoso. Eu me fui cheia, mas vazia me fez voltar o Senhor. Por que me chamareis Noemi, já que o Senhor deu testemunho contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu? Assim voltou Noemi e Rute Moabita sua nora com ela, voltou dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. E foi necessário passar por Samaria. Veio, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à propriedade que Jacó deu a seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Então Jesus, cansado do caminho, sentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque seus discípulos haviam ido à cidade para comprar de comer. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Respondeu Jesus, e disse-lhe, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, de onde, pois, tens a água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e ele mesmo dele bebeu, e seus filhos, e seu gado? Jesus respondeu, e disse-lhe, todo aquele que beber desta água voltará a ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der, para sempre não terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele fonte de água, que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui para tirar. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido, e vem cá. A mulher respondeu, e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, bem disseste, marido não tenho, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido, isto com verdade disseste. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê em mim, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque também o Pai busca tais que o adorem. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias vem, que se chama o Cristo. Quando ele vier, todas as coisas nos anunciará. Disse-lhe Jesus, eu sou o que contigo falo. E nisto vieram seus discípulos, e maravilharam-se de que falasse com uma mulher. Mas ninguém lhe disse, que perguntas? Ou, o que falas com ela? Deixou, pois, a mulher seu vaso de água, e foi à cidade, e disse ao povo, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Por acaso não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade, e vieram a ele. E enquanto isso, os discípulos lhe pediam, dizendo, Rabi, come. Porém ele lhes disse, uma comida tenho que comer, que vós não sabeis. Diziam, pois, os discípulos uns aos outros, por acaso alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhe Jesus, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e cumprir sua obra. Não dizeis vós, que ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Eis que vos digo, levantai vossos olhos, e vede as terras, porque já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa, recebe recompensa, e junta fruto para a vida eterna, para que ambos se alegrem, tanto o que semeia, quanto o que ceifa. Porque nisto é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, e outro o que ceifa. Eu vos enviei para ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testemunhava, dizendo, ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos a ele, suplicaram-lhe que ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. E creram ainda muitos mais pela palavra dele. E diziam à mulher, já não cremos por teu dito, porque nós mesmos temos ouvido, e sabemos que verdadeiramente este é o Cristo, o Salvador do mundo. Agradecei ao Senhor, chamai o seu nome, anunciai suas obras entre os povos, cantai a ele, tocai músicas para ele, falai de todas as suas maravilhas, tende orgulho de seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a presença dele continuamente, lembrai-vos de suas maravilhas, que ele fez, de seus milagres, e dos juízos de sua boca, vós, que sois da semente de seu servo Abraão, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, nosso Deus, seus juízos estão em toda a terra, ele se lembra para sempre de seu pacto, da palavra que ele mandou até 1000 gerações, o qual ele firmou com Abraão, e de seu juramento a Isaque, o qual também confirmou a Jacó como estatuto, a Israel como pacto eterno, dizendo, a te darei a terra de Canaã, a porção de vossa herança. Sendo eles poucos em número, eram poucos, e estrangeiros nela, e andaram de nação em nação, de um reino a outro povo. Ele não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por causa deles repreendeu a reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, e não façais mal a meus profetas. A testemunha verdadeira livra almas, mas aquele que declara mentiras é enganador.